Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Olha, eu estou gravando essa aula. Na verdade, é uma aula que busca trazer uma dica para vocês, tá? É, Todo ano eu falo sobre isso, todo ano eu dou essa dica, então os alunos que já tiveram aula comigo já saberão. Mas ainda assim eu quero que vocês assistam para se recordarem e talvez alguma coisinha nova aparecer aí, tá? É, é o seguinte: quando nós nos comunicamos com outras pessoas, nós precisamos observar a situação em que nós estamos inseridos, né? Nós já falamos sobre isso, tá? Então eu preciso ver a situação em que eu estou para adequar a forma da minha linguagem, né? Então, se eu estou, por exemplo, em contato com uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu teria que falar, né, mais formalmente com essa pessoa. Por uma questão de respeito, por uma questão de que eu não sei o que ela pensa sobre mim, então, para evitar um julgamento, eu acabo selecionando o que eu vou falar com aquela pessoa e a forma como eu vou falar com aquela pessoa. E aí, por outro lado, quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu já tenho aí uma descontração maior na maneira de falar, né? Então eu posso falar de uma maneira mais natural e, portanto, acaba surgindo erros na maneira de falar, né? Então que tem um desvio, erros em relação à norma padrão. É, então eu tenho que analisar a situação de uso, né? Eu tenho que analisar a situação em que eu estou para saber a maneira como que eu vou falar dentro daquela situação, tá? Então, quando eu estou numa situação formal, em que eu estou tendo contato com pessoas que eu não tenho intimidade, ou que seja uma situação que exige que eu utilize os meus conhecimentos da norma padrão, eu vou então utilizar essa linguagem mais formal, tá? Como, por exemplo, quando eu estou fazendo um concurso ou quando eu estou fazendo uma prova, um trabalho, eu vou utilizar a norma padrão porque aquela situação me exige isso, tá? E quando eu não tenho intimidade com a pessoa, ou quando eu estou escrevendo, por exemplo, no WhatsApp, ou qualquer meio de comunicação que não exija que eu use meus conhecimentos da norma padrão, aí eu vou utilizar então uma linguagem mais informal nessas situações, certo? Então, já falamos sobre isso, vocês sabem sobre isso, que precisam então analisar o que nós chamamos de contexto, né? O contexto é essa situação em que o texto vai estar inserido, tá? Esse momento em que ele vai estar inserido. Então eu preciso analisar esse contexto para saber a linguagem que eu vou empregar. Se é uma linguagem formal, usando, portanto, a norma padrão, ou uma linguagem informal, que não se usa tanto a norma padrão. Não significa falar errado, tá? Mas que não tem preocupação com a norma padrão, com as regras, tudo bem? Bem, então, sabendo disso, agora vamos falar da dica. Quando nós elaboramos respostas, ou seja, quando nós criamos uma resposta para os nossos trabalhos escolares, ou quando a gente produz um texto para a escola, ou para o nosso chefe de trabalho, ou para, né, alguma situação que exija que eu escreva algo para alguém ler e eu não conheço essa pessoa, ou essa pessoa vai corrigir e vai julgar, enfim, eu preciso usar a norma padrão. Então eu não posso escrever da maneira como eu falo, tá? Não posso abreviar palavras e principalmente, tá? Eu preciso que as frases estejam completas e com sentido, tá? Então, quando eu escrevo um texto, quando eu escrevo uma resposta, eu preciso usar a norma padrão, as regras. Não posso escrever da maneira como eu falo e as frases precisam ter sentido, elas precisam ser claras, né, e completas. Quando vocês, por exemplo, me dão respostas nos exercícios, eu percebo que muita gente, por exemplo, começa com a palavra que. Isso é um erro, tá? Porque essa frase, ela não está completa, né? Então tem muita gente que começa com que. Não pode. O que é uma palavra que é usada para ligar frases. Você não está ligando nada, porque ela está iniciando a frase. Então você não pode iniciar com a palavra que. Esse é um exemplo.
tá? Então, toda vez quando vocês forem responder os exercícios, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos a isso. A frase, ela precisa estar completa. A frase precisa seguir a norma padrão, não pode ser do jeito que fala, tá? E que dica que eu dou, então, para que ela fique bonitinha, para que ela fique completinha e com um sentido adequado? Você pode utilizar a pergunta para colocar no início da sua resposta. Então, por exemplo, está escrito lá assim: quem é o personagem? Quais são os personagens desse texto, tá? Então, em vez de já colocar o nome das personagens, tá vendo que se você colocar os nomes das personagens, a resposta fica completa? Fica com sentido? Não. Por quê? Imagina que eu tiro a pergunta, aí uma pessoa vai lá e lê o nome de 3 personagens que você colocou lá. A pessoa vai entender o porquê que esses nomes estão ali? Não, a pessoa não vai entender, tá? Para a pessoa entender mesmo sem a pergunta, o que você pode fazer? Coloca o início, ou melhor, coloca o final da pergunta no início da resposta. Então lembra qual era a pergunta? Quem são os personagens do texto? Aí você coloca como resposta: os personagens do texto são, e aí cita o nome deles. Tá vendo que a pessoa, né, qualquer um que pegue a sua resposta para ler, ela nem precisaria da pergunta, porque você já iniciou a frase de uma forma que quem leia vai conseguir ter a informação completa, tá? Uma informação que é possível ser compreendida, tá? De maneira completa. Então, é muito importante, quando vocês responderem aos exercícios, fazer dessa forma, para que sua frase fique adequada, fique completinha e que qualquer um que leia consiga compreender, às vezes mesmo sem ler a pergunta, tudo bem? Então, façam isso. E uma dica que eu dou também é que, se possível, vocês podem até acrescentar palavras que vão deixar o texto mais formal. É obrigatório? Não. Só de você transformar o finalzinho da pergunta em início de resposta já está ótimo, já deixou a resposta adequada, está completa, qualquer um que lê vai entender. Porém, se você colocar palavras que deixam mais formal, melhor ainda para você. Mostra que você tem conhecimento da sua língua, mostra que você tem conhecimento de várias palavras. Então, mostra que você se comunica bem, que você sabe a norma padrão e conhece palavras que poucas pessoas talvez conheçam. Então, usar uma palavra mais formal, tá? Dá credibilidade para o seu texto ou para a sua resposta, tá? Então, por exemplo, vamos pensar assim, tá escrito lá uma pergunta. Após analisar a imagem, escreva o que você observou. Essa é a pergunta, tá? Aí, em vez de você responder assim, eu observei que, né? Estaria ótimo responder desse jeito. Tá vendo? Porque você pegou o finalzinho da pergunta e transformou no início da resposta. Eu observei que, e escreve o que você observou. Beleza, não tem problema nenhum. Mas olha como eu poderia escrever para deixar a resposta ainda mais elaborada. Poderia falar assim, ó: como podemos observar no texto, vírgula, a imagem mostra, e aí escreve o que ela mostra. Tá vendo? Então, olha essa expressão que você usou. Como podemos observar no texto, ou como podemos verificar no texto. Olha a palavra verificar, tá vendo? Que traz uma credibilidade, traz assim para a pessoa que vai ler que você escreve bem. Então, são dicas que eu estou te dando, tá? Para você buscar elaborar a resposta de uma maneira mais completa, tá? E que traga todo o seu conhecimento, tá? De palavras e maneiras de escrever, que vai dar um tchan no seu texto, tá? Ou na sua resposta. Tudo bem? Então, para finalizar, se tiver pedindo sua opinião, em vez de falar assim, na minha opinião, olha, na minha opinião é uma coisa tão simples, né? A gente ouve todo dia a pessoa falando assim, na minha opinião, ou eu acho que isso. Então, em vez de falar eu acho, na minha opinião, por que não utilizar, por exemplo, eu acredito que... Olha, tá vendo que o acredito fica melhor colocado aí? Tem uma seleção de palavra melhor. Ou aparentemente, é provável que...
Estão vendo? Essas expressões, essas palavras, elas trazem a sua opinião de uma maneira mais formal, tá? De uma maneira mais adequada para a resposta do que um simples eu acho ou na minha opinião. Percebem? Então, busquem palavras mais formais, busquem colocar aí no seu texto palavras ou expressões que vão deixar a resposta completa e que também vão trazer credibilidade para o seu texto, mostrar que você sabe escrever bem, que você domina uma linguagem mais formal. Tudo bem? Então, espero que tenham entendido. Um beijo e até a próxima videoaula.